algumas pessoas já conhecem aí a transação, mas eu vou introduzir aqui com a parte da gestão de ativos, então vai ser bastante interessante. Bom, iniciou a gravação, então vamos para o conteúdo. Bom, já acredito que tenha um grupo bom aí no ônibus, né? Então apertem o cinto aí que o ônibus vai sair, hein? Segurança em primeiro lugar. Vamos iniciar aí essa rota 10 aí dos 10 treinamentos aí que virão pela frente. Então apertem o cinto, vamos começar. Bom, a ideia do treinamento, né, desses treinamentos, nasceu aqui com a necessidade do fortalecimento da nossa pirâmide de maturidade, né? Então, o nosso foco vai ser a gestão de ativos, né, em 2025, e para isso precisamos estar com um time aí bastante fortalecido e os nossos sistemas, né, com um nível de maturidade aí satisfatório para podermos aí buscar essa certificação. E então, com base na pirâmide que nasceu aí esses treinamentos que virão. Acho que a gente já falou um pouco disso. A ISO 55000, que é o topo dessa pirâmide, né, que é o nosso foco, ela é uma norma internacional, por isso que o WCM, classe mundial, então tem que estar atrelado aí a uma norma mundial, né? Então o mundo inteiro usam essa norma como parâmetro para a gestão dos ativos. Ela nasceu em 2014, essa norma é nova, né? Antigamente era PAS 55, e aí fizeram uma ISO internacional para poder fazer toda a gestão dos ativos. Ao lado aqui direito, nós temos aqui um manual do IAM, né? Que é um suporte que dá para a ISO 55000. Então, para que a gente possa entender quais são os pilares, né? E como está bem dividido aí na carta de confirmação, né? A parte de risco aqui, toda a parte financeira, a parte de segurança também. A parte aqui de confiabilidade, né? Na parte azulzinha aqui, ó. Então, a gestão de ativos, ela vai falar do ciclo de vida do ativo, quanto que nós estamos gastando nesse ativo. Então, o que a gente vai falar aqui a seguir. Toda a parte de planejamento, a parte da árvore ali, toda a estruturação, toda a parte de gestão de documentos, toda a parte de informação do ativo, e a parte de pessoas, né, que nós temos também lá dentro da nossa carta confirmação. Então, tudo isso que está montado com base na norma na ISO 55000, que é o foco da pirâmide. Então, isso aqui é só para vocês entenderem. Essa norma aqui, eu acredito que nós temos ela, mas eu tenho ela no meu nome também, a ISO 55000. Antes de entrar na ICL, eu dava treinamento de ISO 55000 e SAP, né? Então, eu tenho essa norma, eu comprei ela no meu nome, mas a gente consegue também aí pela ICL, caso alguém queira ler na íntegra aqui essa norma. A base dela, então, são esses pilares. Temos aqui a interface, ó, também é muito falado de interface. A interface tem que ter, né, entre os departamentos e as áreas. E então a base ela é isso. Passando aqui a seguir, só para não deixar passar, a série, né, que a gente chama da ISO 55000, ela é a 55000, 55001 e 55002. Por que que tem que ter as três, a série, né? Porque a 55000 é o overview, né? Quando fala 9000, 55000, 14000, é a norma que dá um overview do assunto. Já a 1, com o final 1, a 14001, 9001, é a certificação. Então, existe uma norma, né, as diretrizes de como vai ser a certificação. Então, todo final 1 é a norma que vai dar a diretriz para a certificação. E a 55002 são as diretrizes de parâmetros, né? Então, é um manual. Toda o final 2, ela é um guia, né, um glossário para que você possa ter o bom direcionamento para você ter a sua certificação. E a 55000 é só um overview, né, dos princípios, dos fundamentos. Então, só para vocês entenderem que em toda a série de norma, ela é base assim. Toda vez que você vê um zero, é um overview. Toda vez que você vê 9001, por exemplo, é a norma de certificação da qualidade do 9000. E quando você vê um 2 no final, ela é o manual. Então, só uma passada rápida aqui, né? Deixar gravado isso também para as pessoas que vierem depois entenderem bem essa base da ISO 55000. Bom, seguindo adiante, a gente entra aqui na nossa estrutura, né? Antes da gente entrar aqui nessa estrutura,
Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário ali? Já, é novidade? Já tinha uma noção da ISO 55.000? Quer fazer algum comentário? Então, pessoal, se caso alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? É que eu não estou olhando essa tela aqui, eu só estou com uma tela, e aí eu não consigo ver as mãozinhas levantadas ali. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, e aí a gente troca uma ideia sobre o assunto e depois a gente segue, tá? Então, eu não tô vendo aqui quem está com a mão levantada, então podem me interromper. Ali, da ISO 55.000, alguém tem alguma dúvida com relação à pirâmide, com relação à nossa estratégia aí? Tranquilo? Beleza, né? Bem tranquilo. Então vamos seguir. Bom, aqui então está a base, né, da manutenção para excelência, né? Então nós temos o nosso SAP como um ERP, como o nosso banco de dados central, e aí dentro dele, partindo aí para a manutenção, a gente tem a árvore lógica, né? O IH01, que nós digitamos lá e olhamos lá o PQ, PQSZ Suzano 1, PQSZ2 Suzano 2, Jacareí 1, Jacareí 2, MA lá para Mauá. Então, aqui tem toda a árvore lógica lá que a gente construiu, né? Estamos construindo aí para mais duas unidades aí, eu e Ednei. E aí, partindo aqui dessa árvore lógica, temos que fazer a criticidade ABC desses equipamentos. Temos que saber o que é mais crítico, né, para poder fazer uma tratativa um pouco mais forte. Então, algumas unidades já fizeram essa criticidade ABC e até já subiram para o SAP. E aí, depois disso, né, a gente tem ali os planos de manutenção, um estudo mais detalhado de confiabilidade com base aí no crítico A. Então, aí segue aqui a sequência. E aí, depois que você tiver aí seus planos de manutenção, aí vem uma boa programação, os apontamentos, e esses dados vão entrar aqui no RP. Então, aqui o fluxo 1, ó, é o fluxo que a gente precisa ter muito bem montado para tudo da sequência depois ir bem. Se tudo, se assim o fluxo 1 aqui estiver bem montado, a sequência tudo vai bem. Então, por isso que a gente está trabalhando aí no sequenciamento da ABC. Fizemos lá um Kanbanzinho, né, para mostrar que está aqui a seguir, eu vou mostrar já, mas para mostrar onde que a unidade está aqui dentro desse fluxo 1. Então, quando esse fluxo 1 roda bem, as ordens entram apontada com material, tudo legalzinho aqui dentro do RP, a gerência, né, a engenharia, ela consegue pegar esses dados e fazer o controle do ciclo de vida desse ativo, né? Então, o 1 aqui, o fluxo 1 é a rotina, é o seu OPEX, né? É quanto eu gasto ali de manutenção rotineira. Já o 2 é quanto eu vou investir nos novos ativos, em reformas. Então, para mim ter aqui o fluxo 2 rodando legalzinho, eu preciso que o fluxo 1 esteja bem montado, que as informações cheguem fidedignas aqui no SAP, para que no fluxo 2 as coisas possam, a decisão possa ser tomada mais assertiva. Então, a base nasce daqui, né? Então, isso aqui é a nascente ali para a gente ter uma boa gestão de ativos. Então, trabalhando aqui no fluxo 1, a gente consegue ter um bom trabalho aqui no 2, né? Vamos seguir aqui, ó, eu coloquei aqui, né, um Kanbanzinho que mostra ali, ó, desde o início aqui a árvore lógica, né, os locais de instalações, o equipamento, então a maioria das unidades já estão ok. Alguns estão aqui em ABC, fazendo a criticidade ABC, fazendo aí os ajustes, né? E aí depois nós vamos estratificar dentro desse crítico A o que já tem plano e o que ainda falta criar plano. E aí a unidade ela vai decidir se ela vai revisar o que tem ali já pronto antes de criar o que está faltando ou cria o que está faltando e depois revisa com o tempo, né? Aí é a unidade que vai decidir isso daí como que vai fazer melhor. E aí depois que tiver aqui já fazendo o FEMECA, né, criando esses planos, criando todos os cardzinhos passa aqui para tudo pronto, né? E aí a gente começa a ter aqui uma boa programação aqui no fluxo 1, né, acrescentando aqui as notas, né, mais essas ordens de planos, e aí os apontamentos e essas ordens chegam fidedignas aqui, para que o fluxo 2 possa tomar a decisão bem assertiva aí com os CAPEX. Então, basicamente, a classe mundial com base na gestão de ativos, ISO 55.000, é isso daqui. Vamos seguir aqui.
Aí entramos aqui, então, na nossa matriz, para começarmos na íntegra o nosso treinamento. Bom, alguma dúvida antes da gente entrar aqui na matriz? Tranquilo? Com base aí na gestão de ativos? Ficou claro? Deixei alguma dúvida? Vocês já tinham essa informação? O que vocês podem me dizer aí? Tá tranquilo? Eu gosto bastante de compartilhar a estratégia e não simplesmente jogar informação e a pessoa fazer por fazer, né? Ele tem que saber por que ele está fazendo, né? E aí a estratégia ela tem que ser compartilhada com todos, porque todos fazem parte do mesmo grupo, né? Nós somos os soldados dessa batalha, né? Então o general tem que passar a estratégia para que a gente possa ir para o combate. Né? Então, nós somos os soldados, então nós precisamos saber qual é a estratégia para a gente vencer essa guerra aí, né? Então, essa batalha e essa guerra para a gente conseguir chegar no nível de gestão de ativos depende de todos nós, mas é importante a gente conhecer essa estratégia para a gente poder chegar aí no nosso objetivo. Então, por isso que eu passei essa introdução. No próximo treinamento, na próxima transação, vou passar novamente, porque talvez pessoas entrem aí depois, mas já está gravado, então qualquer dúvida é só voltar ali no vídeo e assistir novamente, para que você possa aí, se caso com alguma dúvida dentro da gestão de ativos. Beleza? Ô, Vamos passar Jefferson, adiante? Oi, pode falar, Guilherme. eu queria fazer uma pergunta, na verdade, é uma dúvida que eu já tenho há um tempo. E aí, talvez com a sua experiência que você já tem aí ao longo dos anos, também pode nos ajudar. Na questão dos ativos, referente à classificação ABC, é, a gente no Master Plan tinha duas metas, né? Que era colocar o ABC nos locais de instalação e nos equipamentos. Só que, basicamente, o que a gente tinha entendido é que a classificação do local de instalação seria a mesma do equipamento, ou seja, se o local de instalação fosse A, o equipamento também seria A. Na minha visão, mas também não tenho, não posso dizer que é assim, né? Por isso que eu estou perguntando, e até talvez outros possam nos ajudar. Eu entendo que dentro de um equipamento, ele pode ter uma classificação diferente do local de instalação, porque você vai ter vários equipamentos dentro daquele local de instalação que talvez não vai ter a mesma gravidade de seriedade para uma manutenção do que o próprio local de instalação. Um equipamento ele pode não parar o local de instalação, por assim dizer, e ele não ser considerado, por exemplo, A em questão de segurança. O que você entende sobre isso? E qual que seria a lógica para a gente continuar nesse local de instalação e nos equipamentos quanto à criticidade ABC? Boa pergunta. Então, pela experiência que eu tenho, é legal estratificar sim. Né? Por exemplo, se você tem lá um periférico, né? Que esse periférico ele não é tão crítico, você consegue rapidamente fazer uma manutenção ou tem peças de reserva ali fácil, né? Você pode colocar ele como crítico B, embora ele faça parte do conjunto, né? Ele não é tão crítico, acho que é isso que você quis dizer. Então, nada impede você colocar B nele, sim, pode colocar sim, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, se você não tem peça reserva, é uma coisa que vai comprometer, então aí tem que ser tudo A mesmo. Por standard, eu acho que quando você coloca no local de instalação, os filhos todos viram o mesmo, né? Aí você tem que entrar lá e fazer a alteração manual. Não sei como é que está parametrizado no nosso SAP, mas normalmente por standard, quando você põe no local de instalação, que é o pai, os demais tudo segue a mesma classificação. Aí tem que entrar lá e alterar. Mas cabe sim uma análise, né? Não vejo problema nenhum de você fazer uma análise e entender que aquilo ali não é crítico alto e tem peças reserva, é fácil de fazer a manutenção, de repente você classificar ele como B. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Eu acho que isso aí seria o certo mesmo. Sim, eu até acredito também que seja assim, mas não tinha uma certeza. Tanto é que a gente fez junto, né, o script lá, passamos a classificação ABC para os locais de instalação, só que o nosso SAP ele não está parametrizado para o filho ali, né, puxar juntamente com o pai. Então, ficou meio que bagunçado na questão dos equipamentos, bagunçado no sentido que ainda não está alinhadinho. Ou seja, eu tenho duas opções
ou eu parametrizo de acordo com que o local de instalação já está lá, se ele é A ou B ou C e assim por diante, ou eu faria um novo mapeamento apenas dos equipamentos. Aí é um trabalho que a gente Legal. teria que fazer. Aí terça-feira eu estando aí, a gente, qualquer coisa eu dou uma olhada lá, daí eu te falo, a gente dá uma olhada de novo lá como é que ficou e de repente a gente faz um ajuste. Beleza. Obrigado, viu? Beleza, pessoal? Mais alguém tem alguma dúvida aí da ISO 55000? Vamos seguir? Qualquer coisa, vai dando joinha aí, que daí a gente vai entendendo que tá ok. E aí, né, se você não quiser falar nada, mas dá um joinha aí, que daí a gente já segue aí adiante. Beleza? Então vamos lá. Bom, a nossa matriz, né, ela está estruturada aí com esses 10 treinamentos. Não que a gente não possa mudar, né? A gente pode mudar ao longo do tempo aí, mas basicamente ela já está montada aqui com o que a gente viu que seria interessante ali dentro da pirâmide. Ah, eu coloquei um post-it aqui para mim não esquecer, né? Eu mandei no e-mail na semana passada para vocês testarem as transações que serão necessárias aqui para esses 10 treinamentos. Eu comecei com a CA10 porque é uma transação básica e acredito que todos tenham acesso a essa transação. Foi proposital até por ser bem simples, né? Então eu coloquei ela em primeiro aqui. Pergunta: testaram as transações que eu mandei no e-mail? Se não, alguns novos que entraram e que eu não conheço, se não sabe quais são as transações, eu vou colocar depois aqui no chat, tá? Quais são as transações que você precisa testar, se você tem acesso ou não. Se não tiver acesso, aí pede acesso no MyIT lá, porque vai ser necessário aqui, ó, quando a gente estiver aqui em P19, criando o plano, né? Então tem outras transações ligadas ali de plano que a gente vai precisar ter acesso. CV01N, ó, poucas pessoas têm acesso, mas eu vi que muitas pessoas já pediram para a gente anexar documento dentro da árvore, né? Para quando uma auditoria a gente possa ter o documento já anexado lá digitalmente. Então, testem as transações, não tem acesso, já corre, pede acesso para a gente poder não ficar travado aqui nos treinamentos. Acesso ao ambiente QAS, também é importante. Porque no QAS, ele tem basicamente tudo que tem no produção, só que a gente pode fazer as coisas lá, pode criar ordem, pode criar plano, pode criar o que quiser lá, que ele não reflete dentro do produção, né? Então a gente tem tudo estruturado lá dentro do QAS, porém o que a gente fizer ali não afeta em nada lá dentro da produção. Então é legal a gente testar, treinar dentro do QAS. Se você não tem acesso ao QAS, peça acesso também. Eu vou mostrar aqui depois aonde que está o QAS, como que a gente faz para acessar. Bom, script também é outro ponto bastante importante aqui, né? O script também é necessário, porque aqui no finalzinho nós vamos aprender a criar robô, né, RPA, para automações de processos aí, com o método que eu sempre chamo lá, o método sanduíche, né? É um método bem simples, você não vai precisar saber programação, nada. É só gravar e copiar e colar dentro do código e as coisas vão acontecer automaticamente. Então, peçam acesso ao script também. Depois, no final, aqui eu vou mostrar, quando eu entrar no SAP aqui, eu já mostro para vocês onde está o script, para você passar o mouse e ver se você tem acesso ou não. Se você não tiver acesso, aí você pede também acesso, porque isso vai precisar aqui no final do treinamento. Tem um tempo ainda, né? Mas isso aqui demora um pouco para o pessoal liberar, então peçam já esses acessos. Beleza, pessoal? Então, de recadinho é isso aqui dentro da matriz. Vamos seguir em frente. Aqui ainda tem alguns slides. Nós vamos iniciar agora o treinamento, né, da chave modelo, que é a CA10, e eu tenho um modelo que nós fizemos aqui, uma apostilinha, e vai servir para EHS, né? São muitas utilizações que a gente pode usar aí a chave modelo, porém o treinamento aqui eu montei em cima de uma chave modelo para EHS. Então, esse aqui é a transação no SAP, a CA10, né? Você pode entrar aqui no favoritos ou digitar. E aí, entrando dentro da transação, na primeira tela da transação, aí vem aqui o código que você vai colocar. Então, aqui é um ponto bastante interessante para a gente discutir com relação a esse código. Como nós iremos criar dentro do produção, a partir de quando vocês precisarem, né? Então, tome bastante cuidado para não ter repetido. Olhem lá se já não tem aquilo que você
está precisando, de repente tem lá esse de EHS ou um de lubrificação, então, ou uma correia de transporte, correia de caneco. Então, alguém já criou uma chave modelo ali e de repente você vai criar outra semelhante. Dá uma olhada. E outro detalhe é o código, ele só cabe 8 caracteres aqui. Então, seja bem específico, bem assim, como posso dizer, é claro que a pessoa olhe ali e já entenda que aquele código ele é sobre o assunto que você vai escrever aqui ao lado, né? Então, por exemplo, lubrificação da granulação. Aí você pode pôr lubigrade, lubrificação da lubrificação da granulação. E aqui ao lado você vai escrever lubrificação da granulação. Né? Então, o código tem que ser bem levando ao que você realmente vai colocar aqui no título, tá? Então, seja bastante claro, não coloque qualquer coisa ou um número aqui, porque se você colocar número aqui, aí que vai ficar pior as coisas. Coloque realmente um código de lubrificação L, underline, aí você coloca alguma coisa no sentido. Se for uma inspeção INSP, underline, a inicial lá da área, mais ou menos nesse sentido, para não virar uma bagunça lá, e aí depois a gente tem que refazer essa chave modelo. Então, seja bem claro aqui no código, são 8 caracteres, e coloque o título ali também. Oi. Desculpa te cortar, eu queria tirar uma dúvida referente a essa CA10. Bem no comecinho, por isso que eu já vi aqui a licença aqui, bem no começo, antes de você entrar nela, por exemplo, aqui em Suzano 1, a gente já usa alguns planos, essa chave modelo aí da CA10. A dúvida que eu tenho referente a ela é, tipo assim, aqui no começo, quando você falou assim, para a gente dar uma olhada para ver se já não existe, se já não foi criado, certo? Certo. Aqui no começo está todos os modelos de todas as unidades. Então, por exemplo, só vai aparecer para mim Suzano, ou todas as unidades que o pessoal for criando, eu já vou conseguir enxergar aqui. Estou te perguntando por quê? Porque assim, as que a gente fez, por exemplo, a gente fez inspeção de cabines, aí a gente fez o que você falou, INS, underline, card, né? A gente teve a rota de lubrificação, entendeu? A gente colocou RT, underline, lube. E assim a gente foi criando, entendeu? Só que a partir do momento que todos os derivados começarem a usar, esse índice, vamos dizer assim, vai ficar gigantesco, né? Não, sim, é por isso que eu estou falando. No produção vai abrir para todo mundo. E aí tomar cuidado para não alterar também aquilo que já foi criado, porque altera o plano. Se você vai usar isso para plano de manutenção e está dentro do plano a chave modelo lá, alguém vai lá e altera, porque o equipamento tem algo específico lá no equipamento dele, vai alterar para todo mundo. Então, tem que tomar cuidado. É uma ferramenta boa, porém pode gerar um pouco aí de discrepância aí. Por isso que tem que criar certinho e olhar antes, né, para não criar. E se for usar algo que alguém já criou, não alterar, porque ele já criou com base lá no equipamento dele, né? E aí o outro numa outra unidade tem algo específico e ele quer acrescentar, vai acrescentar para o outro que criou, que não tem aquilo específico. Então, a gente aí ao longo a gente vai ver isso daí e realmente vai cair para todo mundo ali no PR, no produção. Então, como é o mesmo SAP, vai aparecer para todo mundo, vai ficar bastante chave modelo. Porém, não precisa criar para tudo, né? Você vai criar para umas coisas específicas, né? Uma coisa que vai ajudar o checklist. Com esse aplicativo, eu acredito que é o que a gente venha a usar, dá para a gente ver que o checklist criado na CA10 ajuda muito, entendeu? Até na execução de plano de manutenção, o cara ali já informa para a gente ok, não ok, se não ok, qual o motivo, entendeu? Então, assim, eu estou gostando bastante de usar ela. A minha preocupação é esse ponto, a quantidade que vai começar a surgir e esse ponto que você comentou aí também. Se eu encontrar uma que me atenda, mas tem um item ou outro que eu queria acrescentar. Pode ser que eu esteja mudando o plano de manutenção até de outra unidade. Entendeu? Exatamente. A preocupação que a gente vai ter que começar a ter a partir do momento que começar a usar essa CA10. É por isso que eu disse, né? Se você for usar, não altere, né? Pode usar o que já tem lá, que alguém criou, beleza. Mas se você precisar alterar, cria a sua, né? Não altera
a do outro lá, porque de repente está no plano de manutenção dele e aí vai bagunçar tudo. Que eu vou mostrar agora aqui no slide o que você falou aí do aplicativo, né? A gente vai chegar aí no aplicativo. Então, beleza, pessoal. Criem, se você for usar que já está criado, não modifiquem, porque pode estar sendo usado dentro de um plano de manutenção. Agora, vai usar exatamente aquilo que está lá, não tem problema usar. Pode falar. Jefferson, só para reforçar, então, no caso, quando você cria uma chave modelo dentro da CA10, ela é intercambiável entre todas as unidades do grupo, é isso? Certo, certo. É isso mesmo, né? Tá certo esse conceito. Tá. Exatamente. Então, beleza. E aí, se você for precisar usar alguma, dá uma olhada lá, mas você não pode modificar, porque ela pode estar dentro de um plano de manutenção. Aí, se você tiver que modificar, cria uma nova para você. Essa vai ser a regrinha. Legal. Então, seguindo aqui adiante, então tenho aqui o modelo, ó, coloquei aqui EHS_10, chave modelo padrão para a EHS, né? A gente estava discutindo de todo o plano de manutenção ter essa chave modelo como base, né? Que é uma chave modelo de EHS que vai estar ali todas as recomendações necessárias para a segurança, né? Não a PR, mas as recomendações. Ó, essa eu vou mostrar aqui a seguir. Mas essa atividade precisa de altura, então procure uma PT e tal. Então tem algumas recomendações necessárias aqui para iniciar a atividade, ó. Então aqui, quando você coloca aqui o código, né, dentro da CA10 e digita aqui o título, é só vir na pastinha nova aqui que ele vai abrir para você colocar aqui o seu texto. Eu passei por uma empresa que eles já tinham esses textos prontos, né? Eles queriam fazer chave modelos para NR13, e aí era só copiar do Word e colar aqui, ou do bloco de notas, né? Então você copia e cola aqui, e aí o teu checklist ele já cai aqui dentro do campo, né? Da chave modelo. Aí é só salvar e pronto, a sua chave modelo vai estar lá dentro da coletânea, né? Olha lá, ó. Então eu salvei, e aí eu volto aqui na transação, e aí ela já me aparece aqui, ó. Ela já vai aparecer aqui, é EH10, EHS_10, chave modelo padrão para EHS. A partir daqui eu posso usar isso em ordem, posso usar isso em plano de manutenção, que eu vou estar mostrando aqui a seguir. Então vai cair assim, ó. Então, ó, a teste aqui, ó, esse teste aqui não deveria. Eu não sei se esse é o produção, mas no qualidade, no qualidade pode. No produção, por favor, não usem teste assim para fazer teste. Usem teste dentro do QAS, tá? Para não poluir o sistema. Então, feito aqui, colocou a codificação, colocou o título e salvou, automaticamente ela vai aparecer lá na CA10 que nós vamos ver daqui a pouco. Então, ó, usando na ordem, como é que depois que eu criei, como é que eu uso na ordem? É simples, você abre ali a ordem, vai na aba operações e digita aqui, ou abre uma caixinha que vai abrir uma caixinha ao lado aqui, que vai selecionar, vai abrir para vocês todas as chaves já criadas, e aí é só escolher qual que você quer, automaticamente ela cai aqui, e aí ela já cai o texto para você, ó, você joga ali, pode olhar aqui dentro da caixinha que vai estar todo o seu checklist ali dentro em apenas uma linha. Por que isso aqui é interessante? Eu estive em algumas unidades, puxei lá IP18 os planos de manutenção, e algumas unidades, isso aqui chega até a mais de 200 operações. Então, está lá a operação 1, inspeção de um compressor. Operação 20, desmontar o compressor. Operação 30, separar não sei o quê. Operação 40, tal. Toda a rota de como fazer a inspeção, o cara colocou aqui em operações. Aí, na hora de programar, você vai ter que programar a operação. Agora, você imagine você com 30 planos, com 10 operações. Você já vai ter 300 linhas aí para você programar. Então, a chave modelo fica tudo dentro de uma única linha. Aí você coloca o tempo aqui e programa tudo isso daqui dentro de uma única linha. Então, para o programador fazer a programação, é muito mais rápido do que ele ter que programar aqui 20, 30 linhas aqui de operações diferentes para um técnico. Sem falar o volume, né? Vai ficar muito grande. Então, a chave modelo, ela ajuda muito você colocar uma rota ali, as atividades, tudo aqui dentro da chave modelo, e aí depois isso aqui vai abrir na ordem ali, na sequência, exatamente como você colocou lá na chave modelo. Aqui, ó,
Então, se eu clicar aqui nessa caixinha, ele vai abrir para mim todo esse texto que eu coloquei lá na minha chave modelo. E aí é só salvar a ordem, e isso aqui já cai dentro da ordem ali, de uma nota, né, que você abriu o manual, e no plano de manutenção ela fica um pouco aqui ao lado, mas dá também para colocar. A gente vai fazer aqui um exercício. Bom, se você colocar aqui dentro da ordem, esse roteiro todo aqui, para quem usa o aplicativo, ele já cai aqui, ó. Olha só que maravilha. Então, ele já cai aqui linha por linha, dessa que está lá dentro da chave modelo. É só o técnico vir apertando aqui, ok, 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 nas etapas que ele vai fazendo, né? Caso ele encontre alguma anomalia em alguma parte da etapa, ele já pode abrir uma nota para anomalia, né? De uma prioridade ali baixa para ser programada, por exemplo, um fio que ele viu que não está legal, ele pode abrir uma nota ali para elétrica, uma trinquinha ali que ele acha que aquela trinca pode aumentar. Então, ele já vem aqui dentro da sua rota e já abre uma nota dentro do aplicativo, né? Então, para fazer a programação, então é a famosa curva PF, né? Já embutida aqui dentro do sistema. Então, a chave modelo dentro do aplicativo, como o Leandro comentou, ela é bastante interessante aqui para o técnico, porque aí não precisa ele ficar entrando em operação por operação aqui dentro do aplicativo, né? Sendo que uma única operação abre todo o checklist para ele, aí ele dá o play aqui no celular, e aí ele vai na rota, dando só relando aqui na tela do aplicativo, vai ficando verde, né? Ao final, ele só vem aqui, confirma, e pronto, a atividade está executada, né? Então, no modelo antigo, pode falar. Jefferson, tá me ouvindo? Sim, tô. Tô meio rouca, mas vou tentar explicar. No caso dessa chave modelo, ela vai abrir somente uma operação, certo? E quando há vários técnicos para fazer a mesma operação? Boa pergunta. Vamos analisar aqui. Então, se tem vários técnicos para fazer a mesma operação, eu não sei o que acontece se os dois abrirem ao mesmo tempo, mas ele pode dar a confirmação parcial, aí o outro vai vir aqui, abrir a operação que está para ele também, dá play também, faz o checklist novamente, que eu não consegui entender, para fazer a mesma rota, normalmente é uma pessoa só. Para fazer dois, é quando já é um serviço já de desmontar e tal, precisa de duas pessoas, né? Ou fazer um bloqueio, precisa do eletrônico. Mas nesse caso de uma rota de inspeção, normalmente é uma pessoa. Mas digamos que tem duas, um dá play, faz, confirma parcial, depois o outro, ou espera o primeiro dar play, o outro também dá. Eu acredito que os dois consigam simultaneamente. Não fiz o teste para ver. Mas é a mesma coisa, dá o play, vai dando aqui os toques, no final, confirma parcial, né? Espera o outro dar a confirmação para depois um dos dois confirmar final para essa ordem poder fechar a operação. Então, é isso? É isso mesmo, né? Você fez um comentário aí, Jefferson. Os planos de preventivo, por exemplo, que a gente tinha aqui do compressor, cada um aí tinha 7 operações. A gente falou a volta no CA10 e diminuímos isso para uma operação só, e tudo aquilo que estava descrito nas outras operações subiu aqui o checklist lá da rota do CA10. Entendeu? Ficou mais fácil para o técnico realizar preventivo, então, e mais fácil para a gente aqui também poder fazer essa gestão de operações. Ô Jefferson, aproveitando esse ensejo que o Leandro comentou do compressor, o que está acontecendo? E justamente com foco na pergunta da Carla, né? Nós vimos que tinha operações dentro da chave modelo que nós criamos para os compressores que eram exclusivas do mecânico. Então, não poderia se encavalar com o eletricista, entendeu? Então, qual que é a intenção nossa? Criar uma chave modelo com a inspeção também do eletricista para fazer aquele par da inspeção. Enquanto o mecânico faz o checklist e a inspeção da mecânica, o eletricista também já está verificando contatos, termografia, todas essas partes dos componentes elétricos do equipamento, entendeu? Então, seria, por exemplo, uma operação de um plano de compressor, teria duas operações, a 10 e a 20, sendo que a 20 carregaria a chave modelo dos mecânicos, a 10 chave modelo dos mecânicos e a 20 chave modelo do eletricista que faria as inspeções elétricas, entendeu? Perfeito, é isso aí. Então, o treinamento de hoje, para conhecer, né, que tem alguns que não conheciam a ferramenta, né, a CA10, é nesse sentido mesmo. Então, como é novo, né, então a gente vamos criando aqui, vamos criando ali, essas boas práticas a gente vai compartilhando, que é exatamente isso. Cria uma 10 para EHS,
cria uma 20 para o mecânico e uma 30 para o eletricista, né? Então fica uma operação para cada um, a 10, os dois podem jogar os dois na mesma, porque é uma operação de segurança. Agora a 20 e a 30 fica cada um para um, nasce o plano ali, show de bola. Um modelo excelente aí para um case até, né? Pra gente, isso aí seria até legal você fazer isso aí, o Moisés aí colocar nos cases aí do workshop, já cabe como case, né? Porque é bem bacana a utilização da CA10. Legal. Bom, pessoal, então aqui, deixa eu voltar aqui, ó, na ordem. O que ele falou ali, o Liomar, é aqui, ó, essa operação 10, digamos que fique aqui SHS mesmo. Operação 20, cria uma chave modelo para mecânica, né, que ele vai desmontar, trocar os retentor, toda ali o rolamento, né, então ele vai ter um trabalho complexo ali, coloca para ele a chave modelo ali, a sequência, né, para ajudar ele. E o 30, a sequência do eletricista. Então, ficariam 3 chave modelo nas 3 operações. Mas seriam 3 operações que, num plano de preventiva normal, ia ser até o 200, 250 aqui, ó. E aí, com 3, você consegue já fazer um ótimo plano de manutenção usando essa tecnologia aí da CA10. E ainda mais a gente que tem o celular, né? Que aí ajuda muito aí o técnico na hora de fazer a execução e o apontamento aqui, né? Então é bem bacana. Bom, da parte de slide é isso. Vamos agora para o SAP. Deixa eu dar um ESC aqui. Deixa eu abrir aqui o meu SAP. E aí vou fazer alguns comentários agora aqui do SAP. Bom, acho que ali é tranquilo, né? Esses slides eu vou deixar para vocês aí aqui no chat. Eu deixo o link do SharePoint. Acho que todo mundo tem acesso ao SharePoint. Então, acho que não precisa a gente compartilhar o material. A gente compartilha só o link. E aí, quem quiser depois, pode dar uma olhada lá nesses slides ou na gravação, né? Que é o mais ideal. Bom, aqui, ó, o SAP, eu tenho aqui nos meus favoritos a produção, que é esse aqui, o 3.7A produção, e o 3.7B EHS, ó, QAS, que é o de qualidade que a gente pode estar aí treinando. Então, quando você abrir, para você não ter certeza que você está fazendo aqui os seus treinamentos, os seus testes, você vem aqui, ó, nessa 250 milissegundos aqui, clica aqui, que ele vai te mostrar aqui no sistema que você está. Porque você pode se perder, abrir o produção e o QAS ali, e aí, de repente, você cria alguma coisa que é para treinamento dentro do produção. Então, tome bastante cuidado, porque os dois podem abrir ao mesmo tempo. Eles abrem ao mesmo tempo se você quiser, mas você pode se perder. Então, olhem quando antes de criar alguma coisa, se você realmente está no QAS. Ó. Então, aqui eu estou no QAS. Mas, se eu quiser abrir aqui o produção, eu também consigo. Ó. Eu vou abrir o produção ó, ao mesmo tempo. Ó, esse já é o produção. Percebam que a velocidade é diferente em milissegundos. E aqui ó, já é o RP, sistema RP, que é o produção. Então, na hora de criar, cuidado de deixar os dois abertos aí e criar dentro do produção quando vocês for fazer o teste. Agora, dentro do QAS, aí vocês podem fazer o que quiser, tá? Aqui dentro do QAS, né? Então, você abram aí o teu QAS, percebam que a velocidade é 250 e aqui QAS, ó. Então, aqui a gente pode brincar. Então, vamos lá, CA10, e aí vamos ver as chave modelos que já existem lá. Então, você pode procurar aqui. Eu aconselho você colocar no favoritos. Eu tenho aqui um favoritos, ó, que depois na próxima, acho que essa não vai dar tempo. Eu ensino vocês eu vou dar esses favoritos aqui para vocês, ó, um arquivinho, e aí você vem aqui, seleciona aqui o teu favoritos, e aí você faz aqui o upload dele, e ele vem para cá para você, exatamente aqui, ó, você não precisa ficar procurando. Então, peças, eu tenho aqui, ordens, eu tenho aqui todo o lote, eu tenho aqui sobre notas, ativos, ó, que é os equipamentos. Então, se você não tem os seus favoritos, eu vou te dar depois esse PM aqui, ou completo, né, com todas as transações aqui, embora você não vai ter acesso a tudo, mas o PM aqui é bastante importante. Então, digite aqui CA10 ou ache aqui, né, nos seus favoritos. Dá um Enter, ele já abre aqui a transação para a gente criar. E aí, é simples, ó, você pode colocar aqui teu código, ou aqui o texto, né? E aí você vem aqui em criar e jogar aqui dentro o teu texto.
Nesse caso aqui, eu não vou criar agora, eu vou só olhar o que eu já tenho, ó. Então, você vem aqui nessa caixinha e ele vai mostrar o que tem aqui em qualidade, tá? Então, tem pouco, dá para a gente brincar bastante aí ao longo da semana, todo mundo cria uma chave modelo aí para poder se familiarizar com a transação, né? Pegar aí e colocar a mão na ferramenta para poder sentir, porque ninguém fica bom se não colocar a mão na ferramenta, tem que colocar a mão ali, pegar calo, né? Senão, só na teoria, normalmente não é um bom aprendizado. O aprendizado é aquele que tem a teoria e depois tem a prática. Então, criem, entrem aqui na CA10 e criem as suas. Aqui pode criar à vontade no QAS, tá? Então, ó, eu tenho aqui a de lubrificação, tem uma aqui de permissão de trabalho, não foi eu que criei, eu acho que a de lubrificação de bombas foi eu. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então, eu venho aqui no óculos, e aí ela vai abrir para mim, ó. Chave modelo de lubrificação, 1, lubrificar o lado acoplado da bomba, 2, lubrificar o lado oposto acoplado, verifique o nível de óleo, completar caso necessite, caso encontre alguma anomalia, abrir uma nota N3 aí para programação da atividade. Coisa bem básica, né? Mas ele já pode substituir basicamente 3 a 4 linhas aí de operações dentro de um plano, de uma ordem. Lógico que deve ser um pouco mais detalhado aqui, o tipo de óleo que vai usar, né, se vai ser graxa, o tipo de graxa, é legal colocar aqui todos os detalhes. Mas é isso, ó, então eu tenho aqui a chave modelo que eu posso usar isso dentro de uma ordem, dentro de um plano. Então, vamos criar uma chave modelo aqui para a gente só ver como é que cria, para a gente não perder o time. Então, se é 10, eu vou colocar aqui inspeção, uma inspeção de filtro. E aí eu venho aqui, ó, só digito o código, o texto, o título, né? E venho aqui na pastinha aqui nova. E aí, e agora? O que eu vou colocar aqui? Vou lá chamar um técnico, né? E vou perguntar para ele, o que você costuma fazer nessa inspeção? Ele vai te detalhar. Ou você pode vir aqui no chat GPT e buscar informações e depois só confirmar com ele. Tá? Então, aqui tem aqui o chat GPT, você pode colocar aqui no Google, né? Ó, inspeção, recomendações. Inspeção de filtro manga. Aí aqui ao lado direito, o chat GPT ele vai trazer para mim aqui. Se caso ele não trouxer aqui, ele não trouxe, mas eu vou copiar aqui, ó, e aqui ele vai trazer. Posso vir aqui nele direto, ó. Esse aqui é o chat GPT, Ih, expirou. Não, expirou. Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar agora aqui. Vocês têm que criar uma continha lá no chat GPT, no Google, né? E aí ele te dá um acesso aqui no chat GPT. Ele não permite você criar sem ter uma conta aqui no Google. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui agora. De manhã eu testei e deu certo, hein? Só porque a gente está gravando, ele não está dando certo, ó. Mas se você tiver acesso aí, depois a gente vê isso com calma. Se você tiver acesso, por isso que ele não trouxe aqui também. Se você tiver acesso aí, você pode usar. Mas tudo bem, o mais recomendado aqui é perguntar para um técnico quais são as atividades que ele faz, ou pegar o manual do fabricante, né? E acrescentar aqui dentro da sua chave modelo. E aí, feito isso, né? Eu vou ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu já fiz essa consulta aqui no chat GPT, ó. Então, filtro manga, ó, eu tenho aqui, ó. Eu já me precavi antes, né? Caso desse alguma coisa errada, não sou bobo nada, já fiz isso aqui antes. E aí, eu pego aqui quais são as recomendações, né, da minha pesquisa, e eu posso colar aqui dentro da minha chave modelo. E aí eu salvo, e aí eu recomendo você não utilizar antes de apresentar isso para o técnico, que já faz esse tipo de trabalho, né? Então vai lá,
e mostra para ele essa chave modelo, se dá para colocar no plano e tudo mais. Ó, vamos lá abrir ela agora novamente. Vou procurar ali a inspeção do filtro. Aqui, inspeção de filtro. E vou dar uma olhada como é que ficou dentro da chave modelo. Ficou bem complexa, né? Bem assim, sem espaço, sem nada. Pode dar uma retrabalhada aqui. Mas isso aqui tudo eu já consigo já colocar dentro de uma ordem de serviço. Ó. Redução de eficiência do filtro. Um filtro manga com falha pode apresentar uma redução de eficiência, perda de pressão. O filtro manga normalmente opera com uma diferença de pressão. Ele pode estar sujo. Se houver uma falha no filtro, pode ocorrer uma perda de pressão e tal. Então, pode colocar aqui inspecionar o filtro manga e tal, sei lá, pode enriquecer isso aqui também, mas já é um parâmetro inicial aí para você criar a tua chave modelo. Bom, então tenho minha chave modelo, vou colocar isso dentro de uma ordem, ó. Vou abrir aqui uma ordem qualquer, estamos dentro do processo de produção, então não tem problema, eu posso colocar qualquer unidade aqui. E vou trazer aqui um lote de ordens. Ó, vou pegar essa aqui de um compressor. Tá? Então, esse compressor, simulando que ele tem ali um filtro ali, para filtrar ali alguma coisa, eu venho aqui dentro de operações, e foi alterado esse tipo de atividade, deixa eu ver se esse aqui aceita, aí aceitou. Bom, então aqui eu já tenho algumas etapas ali, ó, troca do filtro, de óleo, tal. Então, posso colocar também aqui, dentro dessa ordem, uma chave modelo aqui de HS, uma chave modelo, no caso aqui, de lubrificação. Ó. Posso colocar aqui a de lubrificação, dou um Enter para ela aceitar. Ele vai dar algumas recomendações ali. Posso colocar também a do filtro. Ó. Vou dar outro Enter. Bom, pronto. Agora, essa ordem, ela tem aqui a parte de execução ali do óleo, mas também tem a parte aqui para me lubrificar ao final do serviço e também verificar aqui toda a parte de filtro manga ali dessa operação. Então, se eu fosse colocar aqui, ó, essa parte de filtro, ia então um monte aqui de operações a mais. E aí eu consegui reduzir isso aqui para uma única linha, né? Posso colocar também a lubrificação, e aí você pode usar na ordem aí conforme a necessidade. Eu posso salvar aqui, e aí eu vou entrar novamente nessa ordem, vou entrar em operações, e aí vai cair para o técnico lá, dentro da operação, todo o checklist lá que a gente colocou dentro da chave modelo. Ó. E aí ele vai dando um ok em cada operação dessa, em cada sub-operação dessa aqui, que está dentro da operação da chave modelo. Bom, dentro de ordem é isso. Você pode colocar aqui, bem simples, né? Vou voltar aqui, lembre-se que ele fica em operações. Aqui, ó, chave modelo, ó. Chave modelo, que é o que nós criamos lá dentro da transação CA10. Beleza? Então, vamos agora olhar plano de manutenção. Como é que eu posso usar isso dentro de um plano de manutenção? Então, eu vou entrar aqui num plano que eu criei agora de manhã, P02. Você vai entrar aí no plano que você criou ou vai criar. Deixa eu ver aqui para filtro. 3461. Bom, tem um plano que eu criei agora de manhã aqui, ele não tem operações, e eu deixei aqui proposital a lista de tarefa para mim passar um detalhe para vocês aqui, muito rico. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou criar aqui a minha lista de tarefa, né? Tem um plano criado, mas ainda não tem lista de tarefa. Aí, isso aqui que eu queria trazer para vocês, aproveitar aqui esse tempo, né? A gente marcou aqui 1h30 de treinamento, a gente está ainda com 55 minutos de treinamento, então eu já deixei separado para enriquecer aqui o treinamento. Quando você cria aqui, para criar a tua lista de tarefa, vem essa caixinha te perguntando o que deseja criar. Então aqui existe uma inteligência por trás do sistema SAP. Por quê? Porque se você colocar aqui geral, todos podem usar a sua lista de tarefa, né? Agora que já não estão falando de CA10, de chave modelo, estão falando de lista de tarefa, mas que tem a ver. Então, é uma orientação muito importante, prestar atenção aqui quando você for criar a sua lista de tarefa nessa pergunta, ó. Porque se eu colocar geral, outras pessoas podem usar a minha lista de tarefa, modificar, e aí modifica o meu plano também. Então, crie para o seu local de instalação. Para esse local de instalação específico aqui que eu coloquei.
Então, ninguém vai conseguir alterar a minha lista de tarefa, tá? Então, aquela perguntinha ali, ela é bem interessante. Bom, pronto, tá aqui minha lista de tarefa, ainda não tenho nada. E aí, eu vou colocar aqui, se eu tivesse já pronta a IHS, eu já poderia colocar aqui a IHS, ó. Percebam que no plano, ele fica aqui do lado direito, e não aqui do lado esquerdo, tá? Na ordem, ela fica aqui do lado da descrição da operação. No plano, ele vai ficar aqui ao lado direito, ó, a chave modelo. Então, aqui eu posso chamar as minhas chaves modelo. Se eu já tivesse aqui a IHS, eu já poderia colocar ela como padrão aqui, operação 10, tá? Como a gente não criou, mas depois criem esse hábito de colocar aqui a 10 IHS. Lá no produção já tem criado a chave modelo IHS 10 para você colocar aqui na sua operação 10. Dei uma olhada depois lá nisso daí. Bom, então aqui eu vou colocar, é um plano de inspeção de filtro, né? Eu vou colocar lubrificação, porque eu quero que lubrifique também ao final da inspeção. Mas primeiro eu vou pôr aqui a inspeção, dou um Enter, ele vai perguntar aqui qual que é o tipo da chave, o centro. Pronto, a operação já foi incluída aqui da inspeção do filtro. E aí eu vou colocar aqui também, no final dessas atividades, o cara já dá uma lubrificada ali, né? Já aproveitar e lubrificar. Como é mensal e a lubrificação também é mensal, eu já posso tirar o plano de lubrificação mensal e deixar aqui junto com essa inspeção aqui. Aí ele faz uma coisa só ali, não precisa depois, num outro dia, voltar aqui e lubrificar, né? Já mata tudo num plano só. Então, jogo aqui, ao final da inspeção ele já lubrifica e pronto, né? Vou só acrescentar aqui o meu pacote, que é a frequência, né? Um mês, e salvar esse plano. Então, daqui um mês vai sair essa inspeção de filtro com uma chave modelo e já a lubrificação junta, né? Então, é só salvar e aguardar o nascimento dessa ordem, né? Ou fazer o start dela também, se você caso queira. Para fazer o start, é só vir aqui, programar, gravar, abre novamente, ele já me transmite para IP10, ó. Do IP2 eu fui para IP10, simplesmente aqui no programar gravar, e aí vou fazer o início, né? Vou fazer o início aqui desse plano, ó. Quero iniciar hoje. Ele pede um offset, é um dia para mais e para menos, normalmente, tá? Você pode colocar dia aqui no offset, dá um enter, e pronto, ó. Eu já sei a data que ele vai soltar. Ah, eu não quero que ele solte essa ordem no dia 4 de julho. Eu queria que ele soltasse mais para o meio do mês. Então, o que você faz? Você volta e não salva. Volta. Abre ele novamente. E aí zera aquela data. Aí você vem de novo, início do ciclo, aí você coloca uns dias para frente aqui. Tá? Nós estamos colocando a data de hoje, eu vou colocar aqui dia 25. Então, ele vai sair perto do dia 25 do mês que vem. Tá? Então, aí você vai ajustar conforme o teu calendário de 52 semanas, que a gente vai ver isso aí ainda nos treinamentos também. Então, você vai ter um calendário, você vai ver a sua equalização, como é que está o começo, o meio e o final do mês. E aí você, conforme seus planos vão criando, você vai jogando ali onde tem menos plano. Né? Se o começo do mês está cheio, os seus técnicos estão sobrecarregados, então joga para o meio e para o final do mês. Então, isso é equalizar plano. Então, dá uma olhada como é que está o mês. Ah, está muito cheio. Então, o início, joga para o meio. Então, vamos jogar aqui perto do dia 25 ali, ó, nem muito no final. Aí, essa ordem, ela já sai um pouco mais para frente, ó, já saiu na segunda semana. Né? Quer jogar um pouco mais para frente? Vai mudando a data ali, até acertar a data que vai sair esse plano aí para a sua inspeção. Bom, isso. Colocamos isso aí no plano, colocamos na ordem. Eu acho que é isso, pessoal. Treinamento aí, conseguimos atingir o objetivo, estava marcado por 1h30, mas como a gente gravou e não tivemos muitas perguntas, a gente conseguiu atingir aqui com sucesso esse treinamento, conseguimos aí ver sobre a chave modelo em todos os ângulos, e também na ordem em plano, e no aplicativo. O aplicativo é automático, você jogou a ordem para o aplicativo, automaticamente cai na operação ali para o técnico dar o play. Bom, é isso, pessoal. Comentários, o que vocês acharam? Tranquilo? Eu vou fazer um comentário aqui. Você fez até anotei aqui, você fez uma observação na criação de plano.
referente à lista de tarefas. O que acontece? Aqui eu já peguei bastante isso. Mais de um plano está usando a mesma lista de tarefas. E aí qualquer alteração que você faz, já deu bastante confusão aqui de plano para mecânico, que é de eletricista, que é de eletricista para mecânico, que o cara vai na lista de tarefas e altera. Eu achei interessante, eu não tinha observado, e eu já criei lista de tarefas novas, eu não tinha observado que tem como você bloquear essa lista de tarefas. Você usou o exemplo de bloquear ela para o local de instalação. Se mesmo eu criando um outro plano para outro local de instalação, se eu quiser usar essas tarefas, ele não vai aceitar? Ele está bloqueado, né? Vai ficar bloqueado. Por isso que se você for fazer no local de instalação da sua unidade, não flag no geral, flag na sua unidade, que daí ninguém copia. Ele pode até copiar entrando no teu plano, dando Ctrl C lá nas atividades lá e criando a lista de tarefa dele. Mas copiar a tua lista de tarefa dentro do plano, ela na íntegra ali, A/1251.1, isso ele não consegue. E aí ele não consegue alterar, só quem tem acesso à unidade ali. E, na verdade, ele consegue entrar, porque acho que todo mundo tem acesso às unidades. Mas aí ele vai entrar e alterar uma coisa que não é para ele alterar. Mas copiar, não consegue. Entendi. Eu encontrei esses erros já em alguns planos, a gente está tentando mapear todos, né, que tem bastante, e fazendo as correções. Mas, por exemplo, uma vez ela criada, eu consigo bloquear ou não? Se eu coloquei lá para geral, não consigo mudar para alterar ela para bloquear pela cancelação, por exemplo. Não. Uma vez que criou ele no geral, as pessoas conseguem copiar. Agora, uma vez que você criou no local de instalação, aí ninguém consegue copiar mais, porque ele faz parte daquele local de instalação. Então, você não consegue copiar para nenhum outro plano, somente ele é específico daquele local de instalação. Agora, no geral, você vai ter que copiar ele e criar ele específico para aquele local de instalação. Aí ninguém altera mais. Entendi. Não, achei bem bacana isso. Então, eu vou dar uma olhada no plano que a gente tem vigente. E eu costumo contar um caso que eu peguei sobre isso, por isso que eu fiz questão de mostrar aí, de não ter colocado a lista. Eu podia ter criado essa lista e colocado lá, mas eu falei, não, vou deixar do zero, porque isso aqui é muito importante. Eu passei numa empresa que tinha uma planta piloto, né, um laboratório, e ele fazia uns testes nesse laboratório com o mesmo que tinha dentro da linha de produção lá. E aí eram uns reatores pequenos, de 200 litros. Aqueles que com um carrinho que você movimenta ele. E ele chamava R1 porque ele fazia um teste de produtos do R1 grande que era dentro da fábrica, de 20 mil quilos lá, né, de 20 toneladas. Só que ele era pequeno, onde o pessoal fazia 200 litros ali, só para poder ver como é que ia ficar o produto antes de começar a produzir. Né? Era uma produção lá de shampoo, então fazia um shampoo, um lote pequeno, né? Distribuía para o pessoal fazer teste e tudo mais, para ver se deu alergia. Aprovando, aí essa receita passava para o R1 dentro da produção para poder criar lá o produto. Aí o que aconteceu? Não tinha plano nenhum nessa planta piloto, e tinham vários reatorzinhos, tinham bomba também para transferir para o invase, né? Era coisa pequena, mas era uma mini fábrica. E aí uma auditoria falou assim, não, tem que ter plano aqui no laboratório também. Aí o planejador falou assim, eu vou copiar do que tem na fábrica, é o mesmo, segue a mesma linha de raciocínio. Aí ele pegou o plano do reator R1 que tinha, né, já há anos rodando, e copiou ali dentro do R1zinho de 200 litros dele. E aí, quando saiu a primeira ordem, o técnico do laboratório falou, cara, mas isso aqui tudo não existe, não tem, só tem essas 3 primeiras operações. Essas outras 30 operações que está para baixo aqui, você pode tirar. Aí ele foi e tirou do plano. Só que ele tinha copiado a lista de tarefa do R1 da fábrica. Aí quando a fábrica, o cara rodou lá e foi fazer a preventiva do tanque, só tinha 3 operações. Aí o mecânico, não, peraí, tem coisa errada. Cadê aqui a troca do O-ring lá, das vedações e tudo mais, do selo, a inspeção do selo? Não tem nada aqui mais. Por quê? Porque o R1zinho de 200 não tinha nada disso e o cara tirou. Aí ferrou com o cara da fábrica. Aí o que tivemos que fazer? Olhar no plano qual foi a última ordem que tinha ele completo e refazer a lista de tarefa específico para aquele reator 1 e tiramos da parte de geral, igual o Leandro comentou aí. Então, ele para não correr o risco, é bom você criar para o local de instalação. Aí ninguém altera.
né? Porque aí o cara copiou, alterou, arrancou tudo, chegou lá, saiu. Aí teve um trabalhão da gente entrar na última ordem, ver completo, e aí refazer ele para o local de instalação específico. Então, coisas que já aconteceu e eu vi isso acontecer, por isso que eu achei interessante deixar aí a recomendação para vocês. Legal, pessoal? Mais algum comentário? Tranquilo? Podemos finalizar? Ô Jefferson, Fala, Guilherme. Pode comentar. só uma pergunta, porque eu não entendi muito bem ali, na hora que você criou o plano e colocou para ordem, e aí você falou sobre subordem, suboperações, né? Você Uhum. criou ali a do o filtro manga, tinham lá, eu acho que 5 ou 6 operações dentro de uma única linha, e aí você comentou assim que essas suboperações iriam aparecer no aplicativo lá para o manutentor dar o OK lá, o verdinho, né? Como que o aplicativo ele reconhece cada linha ali, a 1, a 2, a 3 são suboperações? Então, na verdade, eu falei suboperações no sentido que é suboperações, porque existe a suboperação verdadeira, para você criar ali dentro da operação. Mas ele não vai saber qual que é 1, 2, não. Peraí, deixa eu abrir aqui o plano, novamente, Então para ele a vai gente olhar ficar dentro dele. uma Linha operação, por linha. ele vai ter todas elas dentro de uma linha só dentro no aplicativo, é isso? Por exemplo, Isso. 1, 2, 3, só que é uma coisa só. Deixa eu só voltar aqui, ó, só para a gente, antes de entrar nesse ponto que você falou, para aqueles que não sei se entenderam bem o que o Leandro comentou, o que eu estava comentando, é isso daqui que o pessoal copia, para não ter trabalho. Ele copia o T, 63 e 1, cria um plano novo e joga isso daqui lá. Se tiver geral, ele vai aceitar. Mas se tiver para o local de instalação, como eu criei, isso aqui ele não vai conseguir copiar. Ó. Essa listinha de tarefa que está aqui dentro é específica para esse equipamento aqui. Eu até coloquei equipamento geral aqui para não ficar procurando. Mas esse local de instalação aqui, ele é um equipamento. E aí, é aqui quando você cria para ele, para o local de instalação dele, ninguém consegue criar, copiar para outro plano, para outra unidade. Por isso que a gente falou, cria para o local de instalação. Agora, se você colocar geral lá, aquela caixinha, todo mundo dá OK, nem olha o que é aquela caixinha lá. Se você der um OK lá, qualquer um pode copiar isso aqui, ó, e jogar dentro de outro plano de manutenção. Aí o cara vai entrar aqui e vai alterar, né? Ó, ele vai alterar conforme a necessidade dele. Deixa eu voltar de novo aqui no editar. Entrei no visualizar, aqui ó, no lápis edita. Então o cara vai entrar aqui, ele copia a lista de tarefa do Leandro lá, entra aqui e coloca mais coisa aqui, ó. Aí ferra com o Leandro, com o plano do Leandro lá de Suzano 1. Ou ele tira coisa aqui de dentro, né? Porque não serve para ele. Então, bagunça tudo. Então, quando criar a lista de tarefa, cria para o seu local de instalação, para não ter problema do outro vir aqui, colocar coisas aqui, ó, e aí cair para o Leandro lá também. Aí bagunça tudo. Então, é isso que a gente estava falando, tá? Se caso alguém não entendeu. Agora, vamos lá para a tua questão. Quando eu disse suboperação, aqui você consegue fazer suboperação também, ó. Só que a chave modelo, ela simplifica essa suboperação. Então, aqui, quando vai cair no celular do técnico, vai cair assim, ó. E aí, cada item desse aqui, ele tem que dar OK, tá? Então, essa daqui tem que estar simples, ó. Só que essa outra aqui que está complexa, né, que a gente colocou aqui, ó, o ideal seria a gente separar ela, dar um Enter aqui depois no ambiente, ó, para ele saber que tudo isso aqui é uma coisa, mas ó, que ele vai ficar dando OK linha por linha aqui, isso daqui. O aplicativo ele não entende que isso aqui é uma coisa só. Então, o ideal seria a gente dar um Enter aqui para ficar um espaço entre a primeira coisa que ele vai inspecionar e a segunda parte aqui, ó. Depois dá um Enter aqui de novo, porque cada item desse ele vai ter que relar o dedo ali, deixando verdinho, tá? Então, isso aqui que Beleza, são entendi. suboperações. Infelizmente, ele não vai ter como ele tocar lá, isso aqui tudo fica verde, ó. Depois ele toca aqui, isso aqui tudo fica verde. Não dá. Ele vai ter que vir linha por linha. Infelizmente, é assim. A gente está trocando o aplicativo, quem sabe o próximo que vai vir já venha com essa questão da gente parametrizar dessa forma. Mas no atual, ele vai ter que vir linha por linha, fechando aqui o item 1. Aí o ideal para não confundir é dar um espaço aqui, né? Ó. Aí, ó, assim, ó, dá um espacinho aqui. Aí ele vai finalizar, vai clicando aqui, fica verde, aí ele pula para a etapa 2, depois para a etapa 3. É nesse sentido que eu disse suboperação, porque ele já é suboperações mesmo.
mas ele não é suboperação na íntegra, porque a ordem e o plano ele já tem suboperação também, tá? Aqui, ó, suboperação. Mas não é isso que a gente está usando. Quando eu falei suboperação, é as subetapas ali dentro da CA10. Tranquilo, pessoal? Com relação ali também ao plano. Oi, pode falar, Ricardo. Eu tenho uma dúvida sobre aquilo que você estava comentando do pessoal colocar verdinho no aplicativo. Onde que a gente consegue visualizar no SAP o que eles marcaram como verde e o que eles marcaram como vermelho? Tem algum? Tem. Eu mostrei para o Jairo. O Jairo teve esse mesmo questionamento, e para algumas unidades também. Eu não estou com. No qualidade, eu acho que não dá. Deixa eu entrar aqui no produção. Ele tem uma transação customizada que eu tenho anotado aqui. Eu vou pegar com o Ednei e eu te passo. Na próxima segunda-feira, eu prometo para vocês que eu vou deixar ela aqui no meu favoritos e vou mostrar no detalhe para vocês isso. Ele é uma transação customizada que vem aqui, que ele traz para. Tem ela aqui, se você quiser, eu te Ah, mando aí, cara, sabe? show. Compartilha aí, pode compartilhar aí, Leandro, e você mostra para ela. Pode me derrubar aí. E aí, Harika, você consegue ver o que ele colocou não ok. No verdinho, na verdade, também. Mas o verdinho não é interessante, né? O que deu certo, vida que segue. Agora, o que não deu certo, isso é interessante você buscar. Ó, tem essa transação aí, ó, que é um cockpit. Aí você vai em checklist, né, Leandro? Se eu não me engano, é um checklist aí. É isso aí. Clico no Aí você vai, checklist. aí você vai em relatório. E é interessante, como eu disse, não buscar o que está verdinho, porque verdinho, vida que segue. Mas o não, ok. Aí você vai colocar o número do pessoal ali, ó, ou a ordem, ou uma janela de data, né? Você vai escolher aí, ó. Eu coloquei a janela de data, Leandro, desde o começo do ano, ó. Isso aí, legal. E aí você coloca. Eu acho que é só isso, já roda, hein? E se ele vai dar certo. Aqui já Não, tem uns ele planos faltou. que Ele a faltou gente já alguma programou. informação. Ah, tá, apareceu. Então, Harik, ó, tá ali no motivo, que eu não sei se a gente consegue acrescentar mais coisas nesse relatório, mas ali em motivo, clica em motivo, Leandro, e vai no filtro, não, na linha lá, isso, agora vai no filtro lá e chama eles aí, ó, motivo, tá vendo, ó? Então, o N, ele colocou não ok. Vê se é isso mesmo, Leandro. O N aí, se não, ok. Chamado para outra atividade, ó, isso mesmo. Não realizado, É, realizado. aí você vai ter que filtrar os N e todos esses N's aí, ó, e reprogramar essa atividade. Por quê? Porque o cara pode falar assim para você, dar uma corretiva, aí você fala, pô, mas te programei lá, você não fez. Ele vai falar assim para você, olha o sistema, eu coloquei não, ok. Você que não está olhando o sistema. Então, essa transação ele vai te ajudar a ficar armada contra uma situação parecida com isso. O técnico pode chegar e falar assim, não, você não mandou colocar não ok, eu coloquei, então o sistema está lá. Então, você consegue ver o que ele colocou não ok, e aí ver se tem uma nota, o certo é ele abrir uma nota, né? Agora, no caso que ele foi chamado para outra atividade, por isso que ele não fez atividade, essa atividade pode ficar aberta. E aí pode gerar uma corretiva, e aí teve a ordem, teve a programação, teve tudo. Só que o cara não fez, e ele simplesmente colocou vermelhinho lá, não ok, e justificou que ele foi para uma outra atividade. Né? Então, e aí, como é que você vai saber disso, né? Então, depois que tiver uma corretiva, e aí vai gerar uma grande discussão, e não precisava. É só olhar aqui nessa transação e entender por que ele não fez. O ideal é rodar isso toda semana, semanal para trás, pegar os não ok, ir no técnico e verificar por que ele não executou. Eu recebi Entendi. uma lista de transações que eu compartilho aqui no grupo. Aí provavelmente vai ter que pedir acesso a uma tinta. Foi até o próprio pessoal da IPSS que me passou essa lista. Aí já compartilho lá aqui no grupo para vocês, aí todos vocês pedem acesso. O que é interessante, depois que esse checklist estiver rodando, vocês saberem o que foi feito, entendeu? A gente programa bastante plano aqui que já está rodando a CA10, e aí o retorno a gente pega por essa atualização aqui.
Perfeito, obrigada. Bom, pessoal, eu acho Vou fechar aqui, que... tá? Vou fechar aqui, tá? Joia. Eu acho que foi muito bom o nosso bate-papo, né? Nosso primeiro bate-papo aí deu para dar uma desenvolvida geral aí. E eu também não sei tudo, tá, pessoal? Estou novo na ICL, então caso tenha alguma coisa que o Leandro aí, ó, já está mais tempo do que eu, então ele consegue achar algumas formas da gente se ajudar aí melhor. Então, quando alguém tiver alguma coisa aí que vai agregar, pode falar, tá? Pode falar, porque essa é a ideia desse workshop aqui. Quanto mais a gente aprender, mais aí a gente vai ficando com desempenho melhor, né? Então, acho que foi legal o nosso bate-papo de hoje aí, foi bastante produtivo. Eu acho que o Wagner ele já deu uma saída, né? Ele não está mais aqui. Não sei se ele queria falar alguma coisa. Não, estou presente, estou aqui. Ah, tá presente, tá aí, joia. Ô, Wagner, quer comentar alguma coisa antes da gente finalizar aqui? Eu acho que foi bom a apresentação. Eu acho que o pessoal não tem que. Quem tem dúvida, pergunta aí, pessoal. É oportunidade, tá? Eu já vi que saíram algumas perguntas aí e é para perguntar mesmo. E reforçar que a gente vai estar indo, seguindo o nosso roteiro, né? A gente vai estar indo durante a semana em cada uma das unidades. Então é importante vocês praticarem, fazer o exercício e, e aproveitar a presença do Jefferson na sua unidade para tirar dúvida, tá? Então, é um aprendizado online e depois um aprendizado presencial, tá? Isso que eu acho que é isso que é importante, tá bom? Mas obrigado, Jefferson. Pode seguir aí. Show de bola, pessoal. Então, segunda que vem, quem agora à tarde deve entrar, vou rodar novamente de novo à tarde, mas quem é para vocês, né? Então, aguardo vocês aí na segunda-feira que vem. Beleza? Foi um prazer estar aí com vocês. Tchau, tchau. Falou, tchau, Valeu, tchau. pessoal. Obrigado, Tchau. Jefferson.